O Brasil precisa se preparar para a maior ofensiva militar dos Estados Unidos na história recente da América do Sul, algo sem precedentes. E adivinhem quem é o alvo? É ela mesma, não é só, não, mentira, não é só sogra não. É a Venezuela de Nicolás Maduro. Teve um inscrito do canal que teve a cara de pau de comentar assim: ah, se fosse depender dos títulos dos vídeos do Felipe, já teríamos aí 8 guerras mundiais. Oh, que sacanagem, que pecado. Eu trago para vocês informações aí, vídeos de 20 minutos, 30 minutos, trazendo informação. Eu até comentei, falei, que isso, cara, por que essa raiva de mim? E só por causa disso também, até o final do ano eu vou descolar, com base nos meus títulos, mais 3 guerras mundiais para nós, e todas elas o Brasil vai vencer e vai sair como uma grande potência. Bem, eu vou trazer para vocês os indícios que mostram que Estados Unidos está articulando algo realmente que possa vir a ser uma maior ação militar americana aqui na região sul-americana. Então fica aí até o final do vídeo. Outra coisa, não sei se vocês estão reparando, mas eu mudei a abordagem. Faz aí abordagem, não, o interior de Minas é complicado. Já são 11 anos criando conteúdo aqui para o YouTube. Entre erros e acertos, eu sempre vejo a mudança como necessária e algo muito bom. E ter essa forma assim, ter um texto, um roteiro, algo mais livre, algo mais espontâneo, mais humanizado, mais natural, acaba aproximando a gente, né? E isso é muito interessante. Então, pelos próximos 5 vídeos, eu farei deste formato, trazendo informações imparciais, meus pontos de vista, sendo irônico, enfim, eu tenho mais liberdade do que aquele formato padrão, onde eu sou um apresentador de uma série documental. Tá certo que falam que parece que eu apresento a linha direta, mas vocês entenderam. Então eu peço a ajuda de você, principalmente você que é inscrito engajado do canal, engajado. Eu preciso que você deixe o seu feedback. E o like é o maior termômetro disso, ou os comentários. Então eu preciso que você me diga se você gosta deste estilo assim. Show? Se você gostar, dependendo lá no quinto vídeo, se eu ver que teve uma aceitação melhor do público do canal, eu manterei assim. Senão, eu volto para o padrão mais formal. Show de bola? Eu acho que não tem mais nada pra falar. Eu acho que é isso. Pô, teve um cara que comentou também, falou que adorou esse canal de fanho. Eu tava com a garganta zoada. E eu não podia deixar de gravar. E ela tá um pouco dolorida. Então, se eu estiver meio fanho, eu não sou fanho. Eu só estou com dor de garganta. Até um tempo atrás, eu achava que seria praticamente impossível o Donald Trump realizar uma intervenção militar direta no território venezuelano. Por quê? A Venezuela, você querendo ou não, é um território soberano e gera efeitos colaterais em escala global, em escala internacional. Então, eu sempre achei que Nicolás Maduro não seria alvejado diretamente pelas forças americanas, até porque Trump não é burro. Imagine só, Trump foi lá, mandou um B-2 Spirit e eliminou Nicolás Maduro e toda a sua base governamental. Os aliados moderados serão impactados, como por exemplo a gente aqui no Brasil, e também haverá uma reação muito perigosa, um precedente muito perigoso dos aliados mais contundentes. Estamos falando de quem? Da Rússia e da China. A China espera um pretexto para invadir Taiwan há anos. Eu acho que a China também, daqui uns anos, daqui a algumas décadas, vai pegar Taiwan para ela. Então, se ela vê Donald Trump invadindo, realizando uma operação onde está eliminando um governo que, por mais que seja ilegítimo, é considerado aí soberano e tal, gera esse efeito cascata, e ela vai virar e falar assim: se os Estados Unidos puderam fazer isso na Venezuela, então vou fazer aqui em Taiwan também. Então, com base nisso, eu achava que não, né? Donald Trump não vai meter essa de atacar o território venezuelano, até que aconteceu um pequeno detalhe, um detalhe um tanto quanto curioso. Durante uma coletiva de imprensa, Trump foi questionado se ele atacaria alvos de cartéis dentro do território venezuelano, e a resposta foi: vocês verão. Ali virou minha chave. E olha que eu fico quase 24 horas mexendo com geopolítica e tudo mais, e tem coisa que passa despercebido. Foi aí que eu parei, pensei e refleti: não, é apenas uma questão de tempo para que os Estados Unidos, de fato, ataquem o território venezuelano, usando como justificativa a questão dos cartéis. Mas, Felipe, você concordaria com esse tipo de ação dos Estados Unidos? É aí que tá. Eu acho que não. Veja bem, eu não gostaria de ver um caça F-35 entrando no espaço aéreo brasileiro atacando criminosos. Ah, não, Felipe, então você é a favor dos criminosos no Brasil? Não é isso. É questão de soberania e precedentes. Soberania, precedentes. Soberania, precedentes. Por quê? Eu preferia muito mais colocar as Forças Armadas, as Forças de Segurança, colocar todo o aparato das Forças Armadas do Brasil para, de fato, por exemplo, enfrentar o crime organizado, ou enfrentar cartéis, ou seja lá o que for. Eu acho que eu não queria ver no noticiário que navios de guerra lançaram mísseis contra o território brasileiro. Então, talvez eu não seja a favor de que Trump, de fato, ataque o território da Venezuela, sem contar os efeitos colaterais que vai gerar principalmente para a gente, principalmente para o Brasil, a Guiana, Colômbia,
Acho que o Peru também faz fronteira ali com a Venezuela, se não estiver enganado. O Brasil já sofre com a imigração. O pessoal de Roraima, se você é de Roraima, já dá um salve aí, já sofre com essa questão da migração venezuelana. Então nós seríamos impactados. Mas no fim, assim como foi em 2022, se acontece, primeiro que seria algo sem precedentes. Nós teríamos uma Síria literalmente aqui do nosso lado. A Venezuela seria algo parecido com a Síria, Afeganistão, Iraque, essas coisas que a gente está acostumado a ver na internet lá no Oriente Médio. Seria algo sem precedentes, algo inédito para a nossa realidade. Esse abate já dos navios, das embarcações venezuelanas em águas internacionais, já é algo sem precedentes para a nossa realidade. Você não está acostumado a ver o Brasil abatendo, a Marinha do Brasil abatendo embarcações em águas internacionais. Nenhum país sul-americano fez isso nos últimos 10 anos, eu acho. Aí os Estados Unidos veio, em 2 semanas, o fez. Então seria algo sem precedentes, teria efeitos colaterais complexos, e no fim, meu amigo, é esperar ver o que Trump faz para a gente, de fato, ter a ciência do que vai acontecer. Por que eu falei igual 2022? Porque em 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia, nós, de forma normal, não tinha muito o que fazer, estipulamos vários cenários possíveis e já são 3 anos de guerra. Então, na última linha, a gente não sabe quais seriam, de fato, os efeitos colaterais de um ataque americano no território venezuelano. Show? Ficou bem entendido? Eu fico com receio dos interesses escusos das grandes potências e, querendo ou não, há esse interesse. E aqui não tem político de estimação, não, muito menos político estrangeiro. Então não ache que eu vou defender a pauta de que Trump é herói ou vilão, enfim, Xi Jinping é herói ou vilão, Vladimir Putin, na nossa realidade. O Brasil vai ser sempre alvo de interesse das grandes potências, das grandes alianças, dos grandes acordos. Então eu tenho receio de que essa ação, essa intervenção militar direta internacional no território venezuelano coloque em risco certas riquezas, certas questões logísticas e estratégicas importantes que temos no nosso continente, como a questão do petróleo, a questão da Amazônia, a questão da terra rara. O Brasil, ao longo da sua história, acho que desde a época do Império, salvo Dom Pedro II, ao longo dos mais diversos governos, aqueles governos que vocês odeiam, aqueles que vocês admiram, o Brasil sempre se preocupou muito com a possibilidade da presença militar estrangeira na região amazônica. Ninguém quer bases americanas na nossa maior riqueza. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu também ficaria meio com receio de apoiar uma intervenção militar direta dos Estados Unidos no território venezuelano. Vamos para a parte dos indícios, principalmente para você, e aí que comentou que os meus títulos, se fosse por ele, já seriam 8 guerras mundiais. O primeiro indício é muito óbvio, vocês todos estão vendo que é essa mobilização militar em larga escala. Isso já cria um ambiente de prontidão. Basta Donald Trump apertar um botão que qualquer operação militar que ele queira realizar em qualquer país da América do Sul, ele vai fazer. Mobilizou a frota naval com submarinos nucleares, destroyers, embarcações couraçados, veículos blindados, anfíbios para desembarque e mais de 4.500 militares fuzileiros navais ali na região norte, na região do Caribe, sem contar os caças F-35 que estão chegando na região e também sem contar as informações não confirmadas de que também terão drones, esses drones que vocês estão acostumados a ver atuando lá no Oriente Médio em filmes de ação. Então, toda essa mobilização militar dos Estados Unidos já é um indício fortíssimo de que algo está acontecendo. Nicolás Maduro, você não pode acreditar muito em nenhum regime ditatorial. Narrativa, você não pode acreditar nem de país democrático, quem dirá de ditadura. Nicolás Maduro está se preparando literalmente para uma guerra. E eu receio de que lá no fundinho do Serviço de Inteligência da Venezuela, eles sabem de algo. Lá no fundinho, eles estão com medo de acontecer alguma coisa. E sem contar que, como eu falei agora há pouco, a forma como o discurso do governo americano está sendo dito já mostra também que é um indício muito forte. Os Estados Unidos simplesmente abateram 3 embarcações vindas da Venezuela. Poderia ter interceptado, poderia ter prendido, poderia ter vigiado, poderia ter seguido. Não, os Estados Unidos foram lá e abateram. Isso, para a nossa realidade, acho que o vídeo eu vou colocar aqui na tela, é algo inédito. Isso já mostra o nível de tensão. Você não está acostumado a ver que um país está atacando uma embarcação perto ali da sua fronteira dessa forma. Trump foi lá e disse que se caças F-16 ameaçarem as embarcações americanas, serão abatidos. Então, além dessa mobilização militar, essa postura firme, contundente, agressiva, não que eu discorde ou concorde, mas contundente e agressiva, é um indício muito forte de que algo está acontecendo nos bastidores. O segundo indício, talvez o mais importante aí, ainda até mais do que essa mobilização militar, do que essas embarcações serão abatidas, é a questão do plano político-logístico, que é o quê? Os Estados Unidos estão ampliando a narrativa, buscando dar uma legitimidade para as suas ações contra o território venezuelano.
Então os Estados Unidos estão ali fomentando a ideia de que Nicolás Maduro, ele é um narcotraficante, ele lidera uma rede internacional de narcotráfico ligado ao terror, se é que vocês me entendem, que ameaça toda a questão da segurança dos Estados Unidos, que ameaça a soberania dos Estados Unidos. E isso, já, por si só, já é algo que dá legitimidade, pelo menos para os americanos, de agirem conforme eles querem dentro do território venezuelano. Então, essa questão de ampliar o discurso, ampliar a narrativa de que Nicolás Maduro, de que a Venezuela é um grande hub de narcotráfico, de cartéis, já é algo que vem ali sendo moldado para algo muito maior. Por isso que eu digo para vocês, essa narrativa é mais ou menos assim. Trump não quer abater, atacar diretamente a população venezuelana, não quer atacar diretamente as Forças Armadas que apoiam Nicolás Maduro, não quer nem mesmo atacar diretamente Nicolás Maduro, mas quer atacar alvos de cartéis de narcotráfico dentro do território venezuelano. Aí, um ataque que começou em águas internacionais, vem para a praia. Da praia, vai para pistas clandestinas, já no território venezuelano. Das pistas clandestinas, o ataque localizado estratégico ali na região amazônica venezuelana. Quando vê, já estão em Caracas. Tudo com a narrativa de que está combatendo o narcotráfico internacional ligado ao terror, liderado por Nicolás Maduro. Então, a mobilização militar, esse ambiente de prontidão e essa narrativa na estrutura político-logística para legitimar uma ação, dá indícios de que nos próximos dias poderemos ver algo sem precedentes inéditos aqui em nossa história sul-americana. Quando menos a gente esperar, a Venezuela estará num caos como a Síria, Iraque, Afeganistão. E o Brasil, como é que fica? Lula já disse que vai permanecer neutro em meio a essa crise, pelo menos no primeiro momento. Eu não sei qual seria o posicionamento do governo brasileiro em caso de confronto militar entre os dois países, dentro ali, obviamente, do território venezuelano, até porque a Venezuela não tem poderio bélico para atacar embarcações da Venezuela. Até tem, né? Mas fez um ataque, se não acertou, corre, mas não. Então, qualquer cenário de conflito, atrito militar, será ali dentro do território venezuelano. Então, a gente não sabe qual será a reação do governo brasileiro se chegar a esse ponto. Mas, no primeiro momento, mantemos aí a nossa tradição neutralidade. O Lula também já vem adotando uma postura mais moderada com os Estados Unidos, porque ele está com toba na mão também de perder o apoio ali dos americanos. E detalhe, eu não estou falando nem bem nem mal de Luiz Inácio Lula da Silva, não. Se você gosta de geopolítica, entenda. Geopolítica é questão técnica, não ideológica. É importante que você entenda isso. E como o Brasil deve se preparar? Eu falo isso muito em minhas lives, as raras lives que eu faço aqui no canal. No Brasil parece que parou no tempo, né? Parece que isso, há 30, 40, 50 anos. Nós não estamos acostumados a ver um cenário de guerra regional aqui na América do Sul. Um continente que, comparado com o leste europeu agora, ou com o Oriente Médio, é um continente pacífico, né? Não tem confrontos entre potências, né? Entre nações sul-americanas. Mas eu acredito, isso é uma opinião exclusivamente minha, que esse cenário pode mudar a qualquer momento. Basta ver que o mundo está entrando em estado de ebulição. Cada mês tem um foco de conflito num lugar diferente aí na Terra. A Guiana está aqui. A Uruguai, que é parte do território brasileiro, lá no sul. Agora, a Colômbia e Peru, na ilha de Santa Rosa. Então, o Brasil parou no tempo e eu acho que a gente tem essa sensação de que nós nunca sofreremos o que os ucranianos estão sofrendo, né? Seja por motivos nossos, iniciativas nossas, o Brasil entrou em guerra, sei lá, com o Paraguai, ou seja por efeitos colaterais. A Venezuela entrou em guerra e respingou no Brasil. A Colômbia entrou em guerra e respingou no Brasil. Os americanos entraram em guerra e respingou no Brasil. Nós estamos no mundo da lua, né? O governo brasileiro, a população, nós não temos essa ideia, essa unidade, esse sentimento de que tem que ter um olhar a mais para o investimento estratégico no setor de defesa, na indústria bélica, porque se for julgar pelo andar da caminhada, andar da carruagem, o negócio vai ficar feio daqui aos próximos 10 anos, 20 anos. E, gente, o Brasil pode simplesmente desativar 40% de sua frota naval. O Brasil está tendo condições difíceis até para bancar a gasolina de caças Gripen. Para você ter uma ideia, uma pequena parte da frota americana, que mandou ali um submarino nuclear, um destroyer, algumas embarcações, couraçados, só isso, essa pequena parte já seria o suficiente para poder impor um bloqueio continental aqui no Brasil, um bloqueio naval. Tem noção disso? O Brasil precisa se preparar para uma realidade que se aproxima.
Tá certo que nós já temos nossos problemas internos políticos, né? Mas a situação está ficando feia. O Brasil tem que aumentar o seu investimento em defesa, mudar totalmente o conceito. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser falado, porque o Brasil é um país continental. E nossas Forças Armadas, não por demérito de nossos militares, homens e mulheres, não, mas do investimento do nosso governo, é precário, não conseguiria dar conta de defender o Brasil. Muito se fala sobre soberania, muito se fala sobre terras raras, um discurso que eu estou vendo até mesmo da galera esquerda radical, e tá certo. Muito se fala sobre soberania lá na Amazônia, muito se fala sobre as riquezas do Brasil, mas pouco se fala sobre como proteger isso. O Brasil vai ficar até quando? Se eu tô brigado com um lado, eu vou pro outro. Se eu tô brigado com o outro, eu vou pro outro lado. Nessa neutralidade, uma hora tem que descer do muro. E se um dia não agradar nenhum dos dois lados, cadê nossa autonomia? Nossa independência tecnológica. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Desculpa qualquer coisa, se eu falei demais, se eu fui redundante. Enfim, não é habitual. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos amanhã, se Deus quiser, às 7h30 da noite. E deixe seu like se você gostou. E eu ando tirando um tempinho para comentar, para responder comentários. Eu abro aqui no computador, a barra comentários, lá no painel de controle do YouTube e fico conversando. Então, realmente, eu preciso que você dê seu feedback pra gente conversar. Show de bola? Esperem as próximas semanas. Se atentem à Venezuela e ao Donald Trump.